tive 2.500 pessoas no lançamento da minha candidatura, tenho andado pelas casas do Benfica a reunir centenas de benfiquistas, tenho 2.000 voluntários na rua a fazerem uma campanha extraordinária e tenho tido uma grande receptividade entre os benfiquistas. Luís Filipe Vieira e Rui Costa trabalharam juntos durante 17 anos. Escolheram as mesmas pessoas, confiaram nos mesmos membros dos órgãos sociais, decidiram muitas coisas juntas, assinaram muitas coisas juntas enquanto gestores do Benfica. E, portanto, são figuras do passado do Benfica. E depois há uma visão diferente, que é uma visão de futuro. Uma visão com um projeto novo, com uma equipa nova, determinada, profissional, que quer ganhar, que quer internacionalizar a marca, que quer aproximar-se mais dos sócios e que tem muita ambição para virar esta página. Acha que Luís Filipe Vieira, ao não querer participar num debate consigo, tem medo de o enfrentar ou está a desvalorizar a sua candidatura? A sua e a dos restantes candidatos? Acho que tem medo. Porquê? Porque não quer debater comigo e já não é a primeira vez que assim acontece. Repare, eu em 2020 desafiei várias vezes Luís Filipe Vieira para debater. E Luís Filipe Vieira sempre se recusou a debater comigo. E, portanto, esta recusa acaba por ser uma reedição daquilo que aconteceu em 2020. E deixe-me que lhe diga o seguinte. Luís Filipe Vieira afirmou uma vez que o Benfica tinha democracia a mais. E, portanto, Luís Filipe Vieira convive mal com o debate. Convive mal com a discussão com os sócios. Não vai a Assembleias Gerais. Não faz as suas críticas e observações na casa do Benfica. E, portanto, nada disso me surpreende. Vieira tem medo de debater comigo. Luís Filipe Vieira não tem coragem de debater comigo. E não tem coragem de debater comigo porque acha que é mais fácil debater com Rui Costa. E, por outro lado, aquilo que eu lamento é que Luís Filipe Vieira venha a estas eleições para um ajuste de contas pessoal com Rui Costa. E, portanto, os debates não servem para ajustes de contas pessoais. Os benfiquistas não querem ver uma lavagem de roupa suja nos debates eleitorais. O que querem é que se debatam ideias, que se debata o futuro do Benfica. Como Luís Filipe Vieira tem uma grande dificuldade de falar do futuro, vem para aqui saldar contas com Rui Costa. Isso é lamentável e não é isso que vai defender os interesses do Benfica. No processo de estatutos mais participado de sempre... Claro, com mais de 90% dos mais votos presentes em Assembleia. Mais de 90% dos sócios do benfiquista votaram pela substituição do voto eletrónico pelo voto físico. E o que é que os sócios decidiram? A regra é o voto físico. Sim. Em circunstâncias excepcionais, pode ser admitido o voto eletrónico, desde que... Todas as candidaturas estejam de acordo. Deixe-me terminar. É só para não ser muito exaustivo, mas conclua. Não, mas é importante esclarecer este ponto aos benfiquistas. Claro. Mas estava a tentar fazer uma síntese, não? Eu também li essa parte dos estatutos. Mas é que este ponto é fundamental para os benfiquistas. Faça favor. O voto eletrónico, a ser admitido, só pode ser possível quando a carregar num botão do voto eletrónico seja acompanhado pela emissão de um voto físico que é depositado numa urna ao lado. E, portanto, os sócios claramente quiseram dizer que só esse tipo de voto é que era possível. Ok? Pronto. Portanto, primeiro ponto. A regra é o voto físico e não o voto eletrónico. Segundo, o voto eletrónico a ser possível só pode ser feito nestas condições. Não pode haver um voto por procuração. Portanto, que isto fique bem claro. Sim. Terceiro ponto. A partir do momento que é assim, o que é que nós temos que fazer? E foi isso que nós transmitimos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Vamos criar condições para que o maior número possível de benfiquistas possam votar. Pronto. E foi isso exatamente que nós propusemos. E, portanto, aquilo que eu espero é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral crie condições para que exista o maior número possível de mesas de voto, primeiro no continente, que instale no continente, e, portanto, se for possível ter mais mesas de voto no continente, melhor, e que crie mesas de voto também nas regiões autónomas e no estrangeiro, nas casas do Benfica, onde não houver casas do Benfica, no consulado, em hotéis, em centros portugueses. Não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. A atual direção do Benfica está a servir de autopromoção a Rui Costa? O que é que acha? Infelizmente não estou aqui para responder às perguntas, não é? Primeiro, digo-lhe o seguinte. A direção do Benfica demorou 5 minutos a reagir a um pedido de esclarecimentos e uma declaração de um sócio do Benfica. E demorou 5 meses para reagir às vezes que o Benfica foi prejudicado pela arbitragem durante o último campeonato. Ou seja, são muito mais rápidos a responder a um sócio que legitimamente manifesta dúvidas e coloca questões do que a defender o Benfica durante a época, colocando ao serviço do Benfica
a todos os meios, incluindo a máquina direção de institucional do Benfica. É isso que me está a dizer. A máquina institucional do Benfica está, obviamente, esse foi um caso lamentável em que a máquina institucional do Benfica esteve ao serviço do candidato Rui Costa. E, portanto, isto é inadmissível para qualquer benfiquista. O Benfica não precisa de centros comerciais, não precisa de hotéis e não precisa de um projeto megalómano. Sabe do que é que precisa? Precisa de investir no futebol e precisa de investir no estádio para aumentar a sua capacidade e melhorar as condições de comodidade do mesmo. É nisso que o Benfica tem que fazer. A capacidade de lugares. Aumentar a lotação, nomeadamente para tentar resolver o problema dos Red Pass, e aumentar as condições de comodidade do estádio. Não é fazer um projeto para hotéis e centros comerciais ao lado do Colombo. Eu tenho a minha proposta e um estudo prévio que mandei fazer para aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares. 83 mil lugares. 83 mil lugares. Tenho esse estudo, já o fiz com uma das empresas líderes do mundo em arquitetura de estádios, e esse estudo está pronto. Não dá para chegar aos 90 mil, é isso? 83 mil. Agora, vou-lhe dizer o seguinte. Eu podia aparecer com os bonecos e com os desenhos, mas não é assim que eu vou fazer. Como fez o Rui Costa. E como fez Luís Filipe Vieira, que apareceram umas coisas desenhadas por inteligência artificial. Não é essa a minha maneira de fazer as coisas. Portanto, eu vou fazer as coisas de outra maneira. Por um lado, com sentido de responsabilidade e, segundo, a respeitar os sócios. Eu sei aquilo que posso fazer, mas também sei que há um conjunto de informação, nomeadamente natureza financeira e técnica, que eu só consigo aceder quando chegar ao Benfica. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é, nos primeiros 90 dias, apresentar um projeto ao Benfica, depois de ter tido acesso a essa informação. E vou fazê-lo primeiro aos sócios, não vou fazê-lo perante políticos, não vou fazê-lo perante a imprensa, vou fazer perante os sócios e discutir com eles esse projeto. Sim, senhor, com a intenção de aumentar a capacidade do Com a intenção de aumentar a capacidade do estádio, porque nós temos uma lista de espera de 20 mil lugares para o Red Pass e essa é a maneira de nós ajudarmos a resolver. E, portanto, aquilo que nós assistimos e que eu tenho assistido é a falta de respeito do Pedro Proença relativamente ao Benfica. Por um lado, Pedro Proença chegou a afirmar que o Benfica achava que valia mais do que os outros clubes no processo de centralização. Ora, eu pergunto, quanto é que vale esta liga sem o Benfica? E segundo, deixe-me que acrescente isto. Ainda não ouvi de Pedro Proença uma única palavra sobre os acontecimentos vergonhosos que se passaram na final da Taça de Portugal. Uma única palavra. Aquilo que se passou foi uma vergonha que foi difundida em todos os mundos. Houve um atleta do Benfica que foi agredido, houve celebrações a seguir e eu não vi nenhuma... Claro. Não vi nenhuma... Mas se vencer as eleições, vai declarar a guerra a Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol? Deixe-me só terminar. Não só não vi nenhuma condenação daquilo que aconteceu, que é uma vergonha, como a única reação, aparentemente, foi o Benfica ter sido multado em 800 euros agora por ter metido um comunicado, e bem, só que o comunicado chega à tarde e a más horas. Uma liga até fevereiro e há uma liga depois de fevereiro. Em fevereiro, Frederico Varandas faz declarações que pressionam e condicionam os árbitros. E o Benfica ficou em silêncio. E aquilo que se passou depois, veio a confirmar que, de facto, haviam os árbitros condicionados. E se havia dúvidas relativamente a isso, aquilo que aconteceu na final da Taça de Portugal veio apenas confirmar isso. E, portanto, o Benfica tem que ser defendido nas alturas próprias. E, ouça, não são comunicados muito palavrosos e não são comunicados muito elaborados que defendem o Benfica. É o Presidente tem que dar a cara nas alturas difíceis. E não deu a cara. Sabe quanto é que estão a cobrar por um bilhete para o Alverca Benfica? Os sócios do Benfica, os benfiquistas dizem que os sócios do Benfica pagam sempre muito mais nos jogos fora. 55 euros. E, portanto, aquilo que eu digo relativamente a este processo é se nós queremos discutir o futebol português, não vamos começar pelo telhado. A centralização não resolve o problema. Vamos discutir a reformulação dos quadros competitivos, vamos discutir a redução do número de jogos, porque o Benfica tem que continuar a ser competitivo na Europa. Foi na Europa que se fez grande. É na Europa que tem que continuar. E não podemos ter um modelo competitivo que acarrete uma sobrecarga de jogos e que vá pôr em causa a contribuição do Benfica, claro, inclusivamente para o ranking dos clubes portugueses. Óbvio. Nuno Gomes vai ser o meu vice-presidente do futebol, supervisionando todo o futebol. É alguém, um dos maiores goleadores da história do Benfica, alguém que é um símbolo do benfiquismo, que tem muito conhecimento do futebol português, tem muito conhecimento do Benfica e desenvolveu muito conhecimento do futebol internacional e, portanto, é um orgulho enorme tê-lo comigo. E quais é que são as funções em termos de vice-presidente do futebol. Com responsabilidade em toda a área do futebol? Vice-presidente do futebol, ao qual reportará o diretor-geral e já lá vamos. Okay? Esse vice-presidente do futebol estará a trabalhar comigo, o máximo responsável do futebol serei eu enquanto presidente. Mas deixe só me dizer, é uma alegria enorme ter Nuno Gomes comigo e posso-lhe dar outra notícia,
que é... Faça favor. Outra notícia é que vou ter Vítor Paneira como diretor técnico numa função essencial de ligação entre a estrutura e a equipa de futebol. Uma função essencial de alguém que corporiza tudo aquilo que os benfiquistas gostam de ver. A garra, a vontade de vencer, a ambição e, portanto, entre o Nuno Gomes e Vítor Paneira, nós temos conhecimento, temos benfiquismo, temos profissionalismo, temos muita garra e temos muita ambição. E a minha cultura de exigência com os dois é igual. Eles sabem exatamente aquilo que eu quero. Muito trabalho e vontade de ganhar. Fomos com o Rui Costa é que tivemos 400 milhões de euros que gastámos em jogadores. Tivemos, em média, cada ano, sabe quantos jogadores é que entram e saem do Benfica? Nos 3 anos anteriores, vou-lhe já dizer, entram 12 e saem 13. Como é que é possível? Como é que é possível que isto aconteça? Isto é o mesmo carrossel de jogadores que já acontecia com o Luís Filipe Vieira. Portanto, é impossível ter um projeto de futebol quando há uma instabilidade. Eu muitas vezes ouço que esta crítica, que é este é um tipo que vem de fora, que não sabe os jogos de bastidores, não é um homem do futebol. Ouço muito esta crítica. E o que é que a resposta? A minha resposta é que dá essa crítica? A minha resposta é, olha, os homens de futebol como Luís Filipe Vieira e Rui Costa trouxeram 2 títulos ao Benfica nos últimos 8 anos. 2 campeonatos nos últimos 8 anos. E trouxeram uma taça nos últimos 10 anos. Portanto, se são estes homens do futebol que o Benfica precisa de ganhar, então estamos todos enganados. O que o Benfica precisa é de outros homens no futebol. De alguém que tenha firmeza, de alguém que tenha coragem para defender os interesses do Benfica, de alguém que não tenha que pagar dívidas aos interesses instalados, de alguém que tenha capacidade para liderar e independência. Porque há uma coisa que me distingue dos outros. Sabe o que é? Eu sou completamente independente. Sou um homem livre. Chego ao Benfica... Mas Luís Filipe Vieira e Rui Costa não são? Ouça, eu chego ao Benfica... E os outros candidatos? Eu chego ao Benfica como alguém que subiu o pulso na vida. Nunca precisei de favores de ninguém. Nunca fiz favores a ninguém. Aquilo que atingi foi fruto do meu trabalho. E esta independência, esta minha capacidade de ser um homem livre, permite-me, quando chegar ao Benfica, que não tenha que ter relações preferenciais com A ou com B, ou que não tenha que ter nenhuma hesitação em colocar os interesses do Benfica acima de tudo.